Começou há 21 dias atrás. Nós estamos há 21 dias vivendo um propósito. Pega lá, meu irmão. Quem vive o propósito, tem sua vida transformada. Por isso Satanás luta tanto, meu irmão, para as pessoas não permanecerem. Sabe o que Satanás faz? Ele diz: você quer ir na igreja? Então vai. Aí a pessoa vem, ela gosta, ou ela acha uma coisa ou outra meio estranha, o que é normal, ainda mais com um pastor doidão pela glória como eu. Ele acha, mas ele gosta, e aí ele vai embora, e ele pensa: semana que vem eu volto. Ou seja, ele começaria a viver um propósito, só que durante a semana, parece que as guerras se intensificam, as batalhas aumentam, e mesmo que ele declare que ele quer voltar, quando chega sábado, ele já esqueceu da igreja. Ele está pensando em viajar, ele está pensando em ir para a praia, ele está pensando em ir para os deleites, e quando ele viu, ele não veio no culto. Mas então vem sobre ele um pensamento: na outra semana eu vou. E ele começa a segunda-feira acreditando que ele vai vir no domingo, ou na quarta, né? Que são os nossos dias de culto. Mas a batalha intensifica, outras coisas começam a surgir, outras distrações acontecem. Satanás é o mestre da distração. Ele gera distrações o tempo todo. Eu dizia para a pastora André: eu nunca vi como é que pode, irmão. Como é que tanta coisa acontece na mesma hora do culto? Os parentes chegam perto da hora do culto. O jogo de futebol do time do coração, acredite, todo mundo vai jogar às 4. O time do coração não, ele vai jogar às 8, às 6:30. Já parou para pensar nisso? Seria só coincidência? O exame não sei do que, não sei de quem, é no mesmo dia e na mesma hora do culto. Meu irmão, não são coincidências. São travamentos que vão surgindo para nos impedir de continuar. É tão importante a continuidade que o próprio Jesus, ele não veio e apareceu para Pedro e disse: Pedro, vem aqui, larga o barco, larga a pescaria, larga o negócio de papai. Meu irmão, Pedro, família de Pedro era de posse. Tinham negócios naquela época, não eram pobres. Jesus não chega para Pedro e fala: larga tudo, filho, vem aqui. Aí vem Pedro correndo: sim, Senhor. Faz assim, Pedro, estica as mãos. Aí Pedro estica as mãos. Jesus não ora por ele e diz: agora vai embora, Pedrão, volta para aquela vida lá daquele jeito. Não. E Jesus não diz assim: vai lá, e quando a coisa voltar a ficar ruim, Pedrão, você volta. Eu oro de novo por você daí. Aí volte para casa. Quando tudo voltar a dar errado, estou aqui. Não, irmão, Jesus não diz isso. Sabe o que ele diz? Se você vier após mim, eu vos farei pescador de homem. Vir após Jesus é vir caminhando com ele. Jesus estava falando sobre ser ensinado por ele, sobre continuidade. Só por 3 anos e meio, Jesus andou face a face com os discípulos. 3 anos e meio. Você consegue entender? Você acordando com Jesus, você almoçando com Jesus, tomando café com Jesus, vendo o sol nascer, o sol se pôr com ele, ouvindo ele ensinar, recebendo a unção, o poder sobre si, vendo Jesus curar. E olha que coisa linda, vendo Jesus dar oportunidade a eles de curar em nome dele. Portanto, Jesus tratava a vida deles para o cumprimento do propósito.
E o propósito não era ficar rico. O propósito não era ser extremamente abastado. O propósito era fazer a vontade daquele que havia escolhido eles. As demais coisas, naturalmente em Cristo, seriam acrescentadas. Propósito, permanência. Se não houver permanência, não há transformação. Porque você perde a conexão com Jesus. Você perde o entendimento da palavra. E daqui 15 dias, quando você voltar, daqui a 22 dias, se você voltar, o lapso, o hiato é muito grande, a distância está enorme. E você se afastou de ouvir a voz de Deus. Inclusive, querido, há um versículo da palavra do Senhor que diz que a fé, ela vem pelo ouvir, não ouvir qualquer coisa, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe o que você está fazendo aqui? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Altíssimo, não do homem, ouvindo a voz do Senhor que te escolheu, do Senhor que te chamou. Isso é propósito. Portanto, durante 21 dias, nós ouvimos a voz de Deus, estamos caminhando com Ele, e hoje, o que parece ser o final, na verdade não é o final, é o dia da liberação, da resposta que foi gerada para nós. A resposta já foi gerada, querido, e hoje o que acontece é que Deus está nos entregando esta resposta. O tema desta palavra de hoje, para você que tem o hábito de anotar, e eu acho isso muito importante. O tema da palavra de hoje é: quando a resistência cai, a resposta chega. Quando a resistência cai, a resposta chega, meu irmão. Não é uma questão do quão Deus é poderoso, é assim, Ele é e acabou. Ele é Deus e será sempre, independente de nós. Mas nós, sem Ele, não somos nada. Portanto, há uma resistência para receber o milagre de Deus. E eu pergunto para você: que resistência te impede de receber o milagre do Senhor? Que tipo de resistência te impede de vivenciar o milagre do Altíssimo? Pastor, eu ainda não entendi que resistências são essas. Talvez você está tentando entender milagre. Milagre não se entende. Porque se milagre se entendesse, não era milagre. Milagre é algo que a razão não explica. Milagre é algo que aquilo que se vê parece o oposto ao que acontece. Milagre é quando você olha todas as circunstâncias e aos olhos humanos aquilo não vai mudar, aquilo não vai acontecer, aquilo não vai ser quebrado, aquela porta não vai se abrir. E eis que então as mãos do céu se movem a seu favor, e a notícia chega, a cura é confirmada, a porta se abre, a bênção é entregue na sua mão. Que resistência você tem gerado a receber o milagre de Deus? Que resistência? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se manifestou, ou seja, Ele veio à terra, para desfazer todas as obras do inferno, para realinhar todas as vidas, histórias e trajetórias. Mas então, se Ele veio para isso, por que ainda não aconteceu comigo? Será que Ele está atrasado? Será que Ele esqueceu de mim? Será que Ele não gosta de mim? Resposta: nada disso. A resposta é que certamente você ainda tem gerado algum tipo de resistência. Talvez você ainda não acredite, embora você diz que acredita.
Talvez a sua vida ainda não esteja totalmente na mão de Deus, como você diz que ela está. Porque não é uma questão de falar, é uma questão de se mover. Você entende que o Senhor está mantendo você vivo agora mesmo? Você entende que você não controla seu coração? Você sabia disso? Tente fazer ele diminuir a batida. Quero ver se você consegue. Dê uma ordem ao seu coração para aumentar o batimento cardíaco. Conseguiu? Hã? Não. Não. Você não consegue controlar nem a sua mente. Ah, pastor, eu controlo. É mesmo? Então vamos lá. Não pense no elefante cinza. Você controlou bem, né? Acabou de pensar. Não controlamos. Quem controla? Quem tem poder? O Senhor. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder. Ou decidimos passar a linha e vamos ao sobrenatural, ou decidimos permanecer antes da linha no racional. Mas não podemos reclamar das escolhas que nós mesmos tomamos. Nós escolhemos. Nós decidimos o que Deus quer para nós. Que avancemos e passemos a linha. Porque toda a palavra de Deus está assentada sobre um pilar imutável que se chama fé. Se não tem fé, meu irmão, se não tem fé, você não crê que Jesus é o Filho de Deus. Se você não tem fé, você não crê que Ele morreu na cruz. Se você não tem fé, você não crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você não tem fé, você não crê que é perdoado dos seus pecados. Se você não tem fé, você não recebe cura. Fé. Fé. E Deus nos chamou para viver pela fé. Querido, o propósito de nós trazermos os testemunhos, ainda há mais 2 testemunhos aí que vamos ouvir, né, Douglas? Já falou? Ok. Então o nosso propósito em trazer aqui os testemunhos é para você poder identificar, querido, que as pessoas que estão pertinho de você, às vezes aí do seu lado, atrás de você, na sua frente, são pessoas reais, são pessoas verdadeiras, onde não há nenhum tipo de manipulação. Elas se entregam ao Senhor, elas se dispõem a vivenciar o processo e Deus se revela a elas e vai mudando a situação circunstancial de cada pessoa. Como eu disse no início, nos entregamos e Ele vai se entregando ou vai nos entregando aquilo que nós precisamos. Há um ônus e há um bônus, mas Deus é Pai, Ele é todo poderoso e não existe nada, absolutamente nada impossível a Ele. Não sei como você chegou aqui hoje, não sei qual é a tua situação, o que você tem precisado, o que você tem pensado, não sei. Mas o Senhor sabe, e o Senhor, para Ele não há limites. Ele pode mudar, Ele pode mover, Ele pode transformar. E eu já quero dar prosseguimento, porque eu quero orar com você já já. E eu quero trazer aqui rapidamente alguns pontinhos sobre ainda Daniel capítulo 10. Lá no versículo 12 ao versículo 14. E o primeiro ponto é: Deus ouviu a oração de Daniel desde o primeiro dia. O fato de Deus estar em silêncio, querido, não significa que Ele não está ouvindo você. Para Daniel parecia que Deus não estava ouvindo ele, mas Deus o ouviu desde o primeiro dia. O processo não é ausência. Processo, como acabou de dizer a Joyce aqui, processo é uma forma de Deus nos preparar para estarmos realmente de forma adequada para receber a bênção. É, pastor, ainda tem isso? Tem, meu irmão, tem. Deus conhece teu coração, Deus conhece a tua circunstância, e Ele sabe que se Ele fizer algumas coisas para você agora mesmo, você nunca mais vai voltar à presença dEle. Infelizmente. Então, como Deus, Ele trabalha? Através de um conceito teológico chamado revelação progressiva.
Ele vai se revelando passo a passo à medida que você busca. Portanto, mesmo que estejamos juntos como igreja, e estamos em níveis espirituais diferentes. Por quê? Porque mesmo unidos, a busca é individual. Eu não estava com você ontem à noite, eu não sei o que você fez. Eu não sei se você orou, se você não orou, se você assistiu um filme cristão, eu não sei. O que eu sei é que diante de Deus, toda ação tem uma reação. Diante do céu, o céu não reage a você, ele corresponde. Então, se você disser não para algumas coisas, o céu dirá sim para outras a seu favor. É assim que funciona, irmão. Ou você acha que eu não tinha outra coisa para fazer ontem? Eu vim aqui, querido. Eu vim aqui a partir de 11 horas da manhã, acredito. Estava envolvido aqui celebrando o casamento da nossa querida irmã Raquel e o irmão Hélio, que aqui estão. E não se esqueçam na saída, os cumprimente, por favor. E nós estivemos aqui, celebramos o casamento deles com a maior alegria, um momento muito feliz. E terminado o casamento, querido, fui para casa, deixei a pastora Andréia e fui ao monte. Haviam outras coisas que poderiam ser feitas, mas a cada renúncia, uma entrega diferente de Deus. A cada não que você diz a sua vontade, um sim diferente de Deus a seu respeito. Eu precisei mudar a minha rotina durante esses 21 dias. Precisei acordar 6h20, se não me falha a memória. Sair correndo de casa. É isso mesmo. Andar quase 1 hora, que é o tempo que eu levo para chegar na rodovia da Uva, em Colombo, onde eu trabalho. Chegava lá 7h15, 7h20 às vezes, por causa do trânsito. E já chegava determinado, correndo, já ia para o lugar, preparado ali, com o telefone. E 10 minutinhos depois começava a nossa live de oração. Foram 21 dias assim, mas para cada renúncia, nossa, um novo nível da parte de Deus. Não há como vivenciar a transformação, querido. Não há como mudar de propósito, ou não há como ter um outro sentido e outra direção, se você não negar o seu sentido e a sua direção. Porque convenhamos, se você soubesse tudo que acha que sabe, se você tivesse toda a capacidade humana de resolver tudo que você acha que tem, você não estava aqui hoje. Estava? Não. Então entenda isso. Deus ouve, Ele vê o nosso posicionamento. Mas se mesmo assim você não vê algum tipo de movimentação a seu respeito, não é porque Deus não ouviu, é porque Ele está trabalhando em você. O povo do Egito, querido, sai libertado do Egito. O próprio Deus os libertou. E então eles atravessam o Mar Vermelho, entram no deserto, e a distância que eles poderiam percorrer em algo em torno de 12 dias, eles levam mais de 400 anos peregrinando pelo deserto. E a pergunta é, por quê? Por que eles poderiam passar por aquilo em 12 dias, por que ficaram 400 anos? Sabe qual é a resposta? Porque mesmo que eles tenham saído do Egito, o Egito não saiu de dentro do coração deles. Eles saíram de um mundo onde eles eram escravos, e mesmo no deserto, libertados, eles ainda se portavam como escravos. Então Deus esteve com eles 400 anos no deserto. Não permitiu que nada faltasse a eles. A roupa crescia junto, o sapato crescia junto, o maná vinha todos os dias do céu para eles. Nada faltou no deserto. Mas enquanto aquela geração, querido, não foi tratada,
Enquanto uma nova geração não foi gerada, não houve a entrada na terra prometida. Cuidado, cuidado. Não é só sair de um lugar geograficamente, não é isso. É fazer com que este lugar saia de dentro do seu coração. Senão, você permanece como estava. Segundo ponto, existia uma resistência, já falamos sobre isso. Por que acontece resistência? Resistências são batalhas e guerras espirituais. Existem demônios territorialistas. Aliás, esta é uma característica muito peculiar dos demônios. Eles determinam um território. Eu vou explicar isso rapidinho para você na prática. Às vezes você sai de casa e quando você está em casa você se sente muito bem. Quando você está fora de casa você se sente bem. Mas parece que quando você começa a querer voltar para casa, parece que vem um peso sobre você. E nessa hora você fica no trabalho fazendo hora extra, você vai no futebol, você faz tudo para chegar mais tarde em casa. Pior, quando você chega em casa, a confusão está armada sempre. Parece algo pontual naquele lugar. E aí eu digo a você, não é parece não, realmente é. Demônios territorialistas que controlam aquela área onde você mora. Demônios territorialistas que controlam quarteirões. Quarteirões. Não é à toa que as oferendas e os despachos, que você certamente já viu por aí, grande maioria das vezes são entregues nas esquinas, nas famosas encruzilhadas, determinando o controle sobre todo aquele quarteirão. Então, se você mora num quarteirão, onde você viu que alguém fez a entrega de uma oferenda na esquina, saiba que você está sujeito ao controle daquele demônio. Existem outros níveis demoníacos, que controlam cidades, países, são chamados de principados. Sobre o Brasil, há um principado muito forte que age aqui. Não vou citar o nome agora, mas há. Ele controla toda a sensualidade, sexualidade, imoralidade, sonegação. É um principado, é um demônio que faz isso. E aqui em Daniel capítulo 10, a Bíblia diz que desde o primeiro dia Deus ouviu a oração de Daniel. Porém, o anjo desce com a resposta, fica comigo agora. O anjo desce com a resposta, diga glória a Deus. Irmão, não tem oração, não tem pedido, não tem solicitação que não há uma resposta. Talvez não seja o que você quer, mas resposta tem. Deus envia o anjo, e o anjo vem com a resposta a Daniel. E a Bíblia diz que quando o anjo vem, entra no céu propriamente, ele é barrado. A Bíblia diz que é barrado pelo príncipe da Pérsia, um principado demoníaco, um controlador daquele reinado, daquele reino. E aquele demônio não deixa o anjo passar. Cuidado, né? Vai ficar em choque aí. Nossa, pastor, eu pensei que todo anjo podia tudo. Quem sabe um dia te ensino isso. Existe a angelologia. Os anjos de Deus também têm estrutura hierárquica. E eles só podem ir até o lugar onde Deus determina a eles. Eles não podem fazer além daquilo. E a palavra diz para nós que esse anjo mensageiro vinha trazendo a mensagem para Daniel, a resposta. E quando ele chega, ele não pode avançar, porque um principado o impede. Sabe o que acontece nesse momento? Uma batalha é travada. O anjo fica lutando com o príncipe das trevas, e Daniel orando e jejuando. Daniel orando e jejuando, com a impressão de que a resposta não vinha, mas a resposta já tinha vindo, só não havia
chegado. Deus, Ele não está à toa, à margem disso. Deus, Ele observa todo esse contexto. Então Deus dá uma ordem ao outro anjo de uma hierarquia acima, chamado Miguel. Deus manda Miguel, um dos príncipes do exército de Deus. Miguel desce, e Miguel luta com o príncipe das trevas, e então a passagem é aberta, e a resposta chega. Você entendeu por que às vezes você ora e não recebe? Você está entendendo por que às vezes você pede, mas parece que Deus não te responde? Deus já respondeu sua oração há muito tempo. O que pode estar acontecendo são resistências espirituais. Essa guerra, ela é real. O problema nunca foi Deus, o problema era a resistência no caminho até chegar a você. E aí nós vamos para o último ponto. Mesmo diante dessa resistência, persevere, não desista. E se Daniel tivesse parado? E se Daniel tivesse dito: para que jejuar? Para que eu vou ficar orando? Para que eu vou ficar indo na igreja se não mudou? Por que eu vou na célula se parece que Deus não me responde? Por que eu vou no culto se parece que todo mundo sente Deus, mas eu não sinto nada? O segredo, que não é segredo, é uma direção de Deus, é perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nunca foi falado sobre algo imediato, sempre a palavra vai falar sobre continuidade. A resistência, a perseverança, ela quebrou a resistência. Daniel não para, e no 21º dia, repita comigo, hoje, no 21º dia, hoje, meu irmão, repete, hoje, a resposta chegou, exatamente hoje. Você não chegou até aqui por acaso, você chegou até aqui porque Deus preparou a sua resposta, e Ele vai entregar a você nessa noite. Ele não faz nada à toa, querido. As barreiras foram rompidas, a guerra espiritual não existe mais. Tudo que ficou travado está sendo liberado agora, em o nome do Senhor Jesus. O que estava liberado sobre a tua vida está sendo destravado agora em nome de Jesus. Pela fé receba isso. Pela fé receba isso sobre a sua vida, querido. É pela fé que isso acontece. Não é pela razão, mas é pela fé. E pela compreensão da palavra de Deus. Ele não falha. Ele não erra, Ele não adianta, Ele não atrasa. Ele vai fazer o impossível para entregar a resposta para você, como Ele fez com Daniel. Ele precisou enviar Miguel, o arcanjo, mas Ele enviou para responder o filho. Da mesma maneira, Ele libera anjos sobre as nossas vidas. Ele libera arcanjos para nos responder, para vencer as travas, sejam elas espirituais, ou ainda para vencer até mesmo as travas interiores que nós temos. Independente, querido, do tipo de trava, o Senhor quebra em nome de Jesus. Você crê nisso? Tem certeza? Tem certeza que você vai receber seu milagre hoje? Tem? Então se coloca em pé.